Fala pessoal do canal, eu sou o Pedro Castro e vamos começar um bate-papo aqui. Vamos falar sobre inglês, sobre intercâmbio. E para isso eu estou aqui com o meu convidado especial, meu amigo Matheus Bessa. E aí, Bessa, E aí, beleza? Peu, como é que você tá, Peu? Tudo certo, graças a Deus. Pessoal, Matheus Bessa é engenheiro agrônomo formado pelo Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Januária. E o Matheus fez intercâmbio agrícola nos Estados Unidos. Matheus, conta um pouco pra gente aonde foi seu intercâmbio e quanto tempo você ficou lá na América. Então, eu fui para os Estados Unidos no começo de 2023, fiquei lá por 10 meses. Eu trabalhei numa greenhouse que produzia plantas para jardim de casas nos Estados Unidos. Aí lá tinha todos os tipos de planta que a gente usa lá, maple, plantas japonesas, que são as Japanese maple, e as famosas árvores de Natal, muito importante no final do ano, lá na época de dezembro, que faz parte, né, da cultura dos americanos. Então, Bessa, conta pra gente como é que era o seu serviço lá, que horas você entrava, que horas você saía, qual que era o setor que você trabalhava com todo tipo de planta ou você tinha um setor específico dentro da empresa? Então, quando eu cheguei lá, nós chegamos lá, ainda estava inverno. Nós estava ali no mês de março, ainda estava um pouco de inverno ainda. O inverno lá foi tardio nesse ano. E aí nós começamos abastecendo as beds, que era onde ficavam as plantas, na amostra, com as plantas que estavam chegando, né? Nós estávamos no início da primavera, né? Saímos do inverno, entrando no início da primavera. Estava chegando muita planta que estava florindo, então era o começo do trabalho na greenhouse. Aí, logo após, cada um dos intercambistas recebeu um setor, né, que ele ficaria responsável por manter o inventário e molhar, fazer os trabalhos diários. E no final do ano, que foi a última season, foi para vender árvore de Natal em redor da cidade, que era Columbus. Muito interessante. Bessa, fala pra gente da questão do Halloween lá. O Halloween americano é uma coisa incrível. Como foi o seu Halloween lá? Então, eles têm uma cultura muito forte pro Halloween, tanto que aquelas coisas que nós vemos, né, em filme é trick or treat, tradução, Gostosuras e a travessuras? tradução mais literal. É muito feito lá, as crianças saem nas casas batendo e pedindo doces, e eles enfeitam a cidade todinha, né, com as cabeças de abóboras. Então, a vizinhança compra doces para poder dar para as crianças nessa época do ano mesmo. Nessa época do É ano. igual nos filmes. Exatamente. Então, vamos falar também, pessoal. As casas nos Estados Unidos, a maioria não tem muros. É a casa no meio do terreno e ao redor tudo grama, né? Exatamente. É um dos padrão, né, de paisagem da cidade deles. Então, Bessa, conta pra gente como é que foi a sua adaptação, o início do seu intercâmbio, seu primeiro mês de América. Como é que foi a questão da adaptação com o frio? Você chegou lá, a temperatura estava muito baixa, né? Ainda estava no final do inverno. Como é que foi a adaptação com o trabalho, com o inglês, o idioma? Conta um pouquinho pra gente desse o início do intercâmbio. O começo é sempre mais difícil, né? Você está começando num país diferente, você não conhece ninguém, com pessoas diferentes, é tudo muito novo para você. Tipo, você não tem nada, não tem ninguém lá que vai te socorrer se alguma coisa der errado. Então, o começo é a parte mais difícil, ali, os 3 primeiros meses, mas depois tudo fica muito fácil. E conforme você vai aprendendo a língua, né, você vai entrando na cultura dos Estados Unidos, vai ficando melhor até para você morar. Você vai poder sair para certos lugares, você vai conhecer a cidade mais facilmente. Então, passando aquele primeiro mês, que é o mais pesado, mais moribundo, nos últimos meses você vai se sentir muito mais em casa. Então tem toda uma adaptação, né? Então conta pra gente a questão das nacionalidades, do o pessoal que morava na sua casa, o pessoal que trabalhava na empresa junto com você. Quais eram as nacionalidades? Qual foi o choque cultural que você teve? Quantas culturas diferentes você pôde aprender um pouquinho ali sobre? Então, quando eu cheguei lá, eu tive aquele impacto, naquele primeiro impacto de estar entrando em muitas culturas diferentes. Lá na empresa, ela fazia parte do programa TOP, que mandava os estudantes para lá pela universidade dos Estados Unidos, né? É o The Ohio Program. E ela também faz parte do CAEP, que é o programa também que manda intercambistas internacional. Então, ela recebe gente tipo de muito lugar do mundo. Quando eu estive lá, eu trabalhei com gente do México,
Porto Rico, nós intercambistas no geral, tinha outro brasileiro, tinha uma pessoa, uma menina que trabalhava com nós, que era da África, tinha dois da Ásia, que era a Indonésia. Então, nós tinha pessoas de vários locais do mundo trabalhando na empresa. Então, foi uma experiência, né? Adaptar essas diferentes culturas que eu consegui conhecer lá. Então tem um choque cultural, né, Bessa? Então fala pra gente, você falou que trabalhou com mexicanos, com porto-riquenhos, fala pra gente da força do espanhol que tá dentro dos Estados Unidos. Essa é uma coisa que a gente não vê o pessoal comentando muito, mas os Estados Unidos, galera, eu não sabia que a cultura hispânica estava tão difundida dentro dos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente sobre isso, Bessa. Sim, sim, sim. Lá, basicamente, a força de trabalho nos Estados Unidos é dos mexicanos, né? Os amigos estão lá do lado. E aí você tem muitos de outros países que são hispânicos, tanto que um é um país que é o Porto Rico, é considerado até um país que eles estão tentando se tornar um estado dos Estados Unidos. Então, você vê muito porto-riquenho lá mesmo. E da cultura hispânica no geral, como brasileiros, como colombiano, que eu tive o prazer de conhecer lá, é uma menina, duas, três da Colômbia. Nós teve o prazer de conhecer também do México. Então, a cultura hispânica está bem difundida nos Estados Unidos. Exatamente. E lá eu tive contato também com mexicanos, colombianos, dominicanos e porto-riquenhos. É muito incrível. Lá nos Estados Unidos, todas as lojas, bancos, sempre tem pessoas hispânicas trabalhando, pessoas que falam espanhol, porque lá nos Estados Unidos é muito comum você ter a língua espanhol sempre em volta, né? A gente comunica em inglês majoritariamente, mas o espanhol também é uma coisa que está muito presente lá nos Estados Unidos. Então, Bessa, uma pergunta que todo mundo faz: tem feijão nos Estados Unidos? Tem feijão nos Estados Unidos. Eu consegui achar o feijão carioca, consegui achar o arroz do Brasil. Lá tem uma rede de supermercados que importam produtos de outro país para os Estados Unidos. Então, você é bem fácil, né? Pelo menos onde eu estava, de achar comidas do Brasil. Lá nós tínhamos um corredor do supermercado que era só para comidas importadas do Brasil. Que legal. E então vinha o rótulo em português ou eles mudavam o rótulo para inglês? Então, vinha aí dependia do produto, mas a maioria vinha um rótulo em inglês, tanto que a embalagem mesmo de arroz não era 5 quilos, ela era pesada em pounds. Você vai achar muito enlatado, você vai achar muito enlatado, mas tem feijão, dá para comer. Pois é, feijão enlatado eu não recomendo experimentar. Lá eles gostam muito do feijão adocicado. Eu não sei como é que o pessoal consegue comer, né? Então, eles gostam muito, né, de comer feijão enlatado lá, no caso os feijões mexicanos. É bem comum, só que o nosso velho carioca é o melhor. Concordo 100%. Bessa, agora vamos voltar para o trabalho na empresa. Fala as atividades que você fazia. Você irrigava as plantas, você enchia vasos. Como é que era a atividade lá na sua empresa? Então, quando nós chegou lá, como eu estava falando, no começo do ano estava frio, aí nós chegamos, começamos a repor os inventários e aí nós partimos para a fase onde nós estávamos responsáveis por um setor da empresa, que era uma BED. Aí lá o setor era dividido em A, ATF. Eu fiquei, né, responsável com a F-BEDs, que era as camas das árvores que era maior que 4 foot, que era maior que 4 pés lá, que era a medida que eles usavam. Então, todas essas plantas ficavam lá na minha seção. Aí ela ia de dogwoods, que são plantas que eles usam na casa deles, até as maples, que é aquelas que é muito famosa que nós temos na bandeira do Canadá. A maple, pessoal, é uma planta que ela é o símbolo da bandeira do Canadá. Porque na parte ali mais ao norte dos Estados Unidos, ela é nativa daquela região. Né? Lá tem florestas inteiras, né, de maples. E também a maple, ela produz um mel. Então é uma espécie de mel vegetal muito saboroso. Sim, Você consumiu o maple sim, syrup lá? sim. É os maple syrup que usa para comer com pão, eles fazem muito lá. Panqueca. Então, se você tiver oportunidade de experimentar o xarope de maple, eu recomendo que experimente. É muito bom, né, Bessa? Muito bom, né? Só muito doce, mas é muito bom. Verdade, é bem doce mesmo. É mais doce, mais forte assim que o mel.
Bessa, agora vamos falar sobre a saúde nos Estados Unidos. Nós sabemos lá que lá não tem SUS, né? Então, a saúde lá é privada. Explica seu ponto de vista sobre a saúde americana. Você precisou ir a hospitais lá? O que que aconteceu na realidade para um intercambista, né, de Uhum. visto J1? Sim, sim, sim. Então, eu fui para os Estados Unidos pelo TOP, que era uma escola, é um programa de uma escola, né, lá dos Estados Unidos, que leva o intercambista para lá. Então, eu já fui já com o meu seguro de vida pago. Então, tudo que acontecesse na minha empresa era cobrido no seguro de vida. Eu precisei usar e veio uma conta, mas a conta foi para a empresa, não foi para mim. Então, veio mesmo uma conta bem alta, Veio uma conta só bem que aí alta. a empresa cuidou disso para Sim, você. sim, porque lá a saúde é muito cara. E, tipo assim, como nós tínhamos ido num hospital que era um dos melhores da cidade, né, onde estava, da capital, é uma questão bem cara. Então, pessoal, você vê que quem vai com visto, quem vai com a documentação toda ok, se precisar de ir em um hospital lá, pode ficar despreocupado que a gente é amparado pelas empresas que levam a gente para trabalhar lá. Sim, 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 Então, sim. não é aquela coisa, ah, se eu precisar de ir no hospital nos Estados Unidos, eu vou ter que deixar meu rim lá. Também não funciona dessa forma, porque existe o seguro de vida que nós intercambistas pagamos e temos o direito de usar. Bessa, você viajou lá, agora quero saber das viagens. Eu sei que você viajou lá para muitos lugares, hein? É, Começa sim. aí pela primeira viagem que você fez. Foi para onde? Então, eu lá nos Estados Unidos, nós estávamos lá com um grupo de intercambista muito bom, que era, nós tínhamos um do Brasil e dois da Indonésia. Então, nós ainda usamos, né, nosso tempo, né, que é a vacation, que nós tiramos lá, eram nossos dias de folga, e fomos, né, pela primeira vez em Nova York. Foi a nossa viagem, nós fez ali pelo mês de outubro. Conheci a Times Square e andava, né, pelas ruas de Nova York. E aí, na nossa segunda viagem, nós fomos para o Niagara Falls, que é conhecer lá a famosa cena do pica-pau no barril. E, por último, no último mês, né, estávamos lá na época de dezembro para janeiro, nós fomos para Los Angeles, né, na Califórnia. Ficamos lá mais ou menos 10 dias curtindo a praia. E aí foi uma experiência muito boa. Caramba, então me diz, você conheceu o mar no Oceano O Atlântico e o mar, Oceano Pacífico. exatamente, estava lá na ponta da Califórnia. Então, nesse caso, você viu o sol se pôr no O oceano. sol se pôr. Que bacana, mano, que bacana. Então deu para fazer três grandes viagens em Três grandes Nova viagens. York, Niagara Falls, que é as cataratas do Niágara. Que é em Nova York ainda. Ainda é no estado de Nova York. Ó, que interessante, então, não sabia. As cataratas do Niágara é no estado de Nova É no York. estado de Nova York. E faz divisa com o Canadá. Tanto que lá eu tive a oportunidade de ver o Canadá do outro lado. Eles é cortado por um rio. Então, Estados Unidos e a Canadá são cortados por um rio nesse lugar onde eu estava. Então, você conseguia ver o Canadá. Exatamente. Que bacana, cara. Então, e conta um pouquinho pra gente de Los Angeles, né? A cidade do GTA San Andreas. Quem jogou GTA aí na vida, com certeza conhece essa cidade. Conta Uhum. pra gente aí, você gostava de GTA? Você já conhecia a cidade antes de conhecer a cidade? Então, eu já conheci a cidade, né? Já joguei GTA muito na infância. E aí eu tive a oportunidade de andar pelas ruas de Los Angeles e você pode relembrar, né, uma fase que você teve, né, que foi na infância. Então foi uma viagem muito interessante para mim, né? Eu consegui um sonho de criança, né? Eu, tipo, eu conquistei, cheguei lá. Eu vi que eu estava nos Estados Unidos, né? Depois de ter conquistado esse intercâmbio. Foi uma parte muito boa, né, da minha vida. Fique demais então. Então deu para fazer três viagens aí, pessoal. Ó, intercâmbio a gente trabalha muito, rala muito, mas também no vacation time, né? No final do intercâmbio a gente tem tempo também para viajar. Então, Bessa, vamos falar agora um pouco sobre o inglês. Conta pra gente quais foram suas estratégias de aprender inglês, de se manter motivado. Conta pra gente também do inglês agro, a importância de saber o vocabulário agro na hora de trabalhar, na hora de entender, compreender ali o serviço que a gente está fazendo. Conta pra gente. Sim, sim. Então, eu comecei no inglês, meio que lendo, né? Eu comecei a ler algumas coisas em inglês e eu via que eu precisava, quando eu queria achar alguma informação que nós não tínhamos no português, a língua que era mais completa era o inglês, e principalmente para você estudar conteúdos e outras coisas no geral,
você vai precisar do inglês. E na área agrícola não é diferente, né? Você precisa do inglês agro se você quer fazer o intercâmbio, que é bem fácil, posso dizer, né, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, né, fazer o intercâmbio. Aí você só vai precisar do requerimento básico, que é a língua. E aprender a língua não é difícil. Crianças conseguem aprender a língua, então nós também conseguimos aprender a língua. Então, eu comecei lendo, eu me motivei meio que a partir de 2021, 2022, que eu comecei, né, começamos a estudar junto, poder falar. Antes disso, eu usava muito podcasts para mim, eu ouvia muito podcast, comecei ouvindo muito, gastei um tempo do meu dia para pegar os podcasts nos níveis básico, intermediário, muito vídeo no YouTube, que nós temos uma infinidade de vídeos de professores muito bons no YouTube, e acessei também uma plataforma que é o TED, é uma plataforma que ela tem vídeos curtos falando sobre diversos assuntos e que você pode usar para aprender, tipo, entrar na língua e você vai ver podcast, você vai ver apresentação de trabalho lá no TED, você vê, é uma plataforma muito interessante. Eu usei essa metodologia e apliquei todo dia, né? Que em inglês você precisa de ter precisão, né? Não, quando está estudando, você tem que estar ali todo dia, você vai ter que tirar uma parte do seu tempo para você ter o inglês dentro da sua vida, porque se você não colocar, não absorver o inglês, você não vai aprender o inglês. Quem está querendo aprender um segundo idioma, seja o inglês, seja francês, qualquer idioma que você vai aprender, tem que ter constância, tem que fazer todo dia para você ficar imerso no idioma, né, Bessa? Exatamente. E conta pra gente das 4 skills do inglês, né, que é o listen, o speaking, o writing e o reading. Qual você acha que foi mais decisiva, mais importante para você começar a falar inglês? Então, essa é uma skill que eu aprendi até com um vídeo, o listening. Você precisa de muito listening, porque se você for olhar, isso eu estava vendo, né, numa pesquisa que saiu, falando sobre aprender uma língua, as crianças, a primeira parte da vida dela, ela só passa usando o listening, só ouvindo, só escutando, para depois ela começar a desenvolver a fala e o falar. Então, se nós usar a mesma metodologia, né, que as crianças usam para aprender uma língua, né, quando nós somos adultos, nós também vamos conseguir entrar na língua. Então, você vai pegar o seu celular, colocar seu fone e baixar um vídeo em inglês, uma série, um filme, uma coisa que você se identifica, uma coisa que você gosta, que não fique maçante na hora que você está estudando, e aí coloca listening para dentro, porque o que você vai precisar muito para você desenvolver a skill é listening. Você vai precisar de muito listening. Aprender as palavras, né? Entender o contexto que eles usam as palavras, entender como que eles usam. Então, isso você só vai aprender conforme você vai ouvindo, né, essas frases sendo ditas. Quanto mais você ouve essa frase, mais fica fácil de você decorar ela e de você usar ela depois, quando você for estudar a fala. Concordo 100%. Para mim também a skill mais importante para adquirir um idioma é o listen, é horas e horas e horas ouvindo. Bessa, fala aí, no seu auge, quantas horas de listen você fazia por dia quando você estava assim no mais alto nível de um estudante de inglês, você estava querendo realmente adquirir a língua? Quantas horas de listen você fazia? Conta aí pra gente. Eu comecei estudando, não tanto, né? Eu fui muito para ler para leitura, mas quando eu estudei mesmo o listening, eu já consegui estudar 9 horas por dia só de ouvindo áudios em inglês. Então eu já trabalhei, né? Ouvindo em inglês. Eu já, quando eu não estava fazendo nada, né? Nos meus fins de semana que eu estava trabalhando, eu colocava mais listening. E quando eu voltei para a faculdade, para terminar a faculdade, durante a faculdade, usando o listening também, e depois estudando junto com você. Então, foi uma estrada muito longa, né, de listening ali, mas ali foi 9 horas já de estudos que eu consegui acumular num dia. Tá vendo aí, pessoal? 9 horas de listen, 9 horas de escuta de inglês. Então, quando a gente quer pegar um idioma,
tem que fazer isso. Eu segui os seus passos também, fui atrás do Listen e o meu recorde foi ter escutado 6 horas de inglês. Foi o meu recorde, né? O que eu consegui fazer. Mas em média eu escutava 4 horas de inglês por dia, que também é um Listen, é uma carga bem alta, né? Sim, sim, sim. Que aí é onde você vai ter, né, as suas bases para você fazer os intercâmbios. Então, quem quer aprender inglês mais rápido tem que ter uma alta carga horária de listen. Você tem que acumular horas de escuta. Quem tirar apenas 15 minutos do dia para ouvir, vai aprender inglês em um determinado tempo, né? Quem tira 30 minutos por dia vai aprender inglês mais rápido. E quem tira 4 horas por dia, entendeu? Bessa tirou 9 horas, a média sua devia ser umas 8 horas todo Nossa, dia, né? De segunda a sexta você sim, sim, fazia sim. 8 Segunda a sexta. horas por dia. Então, quem segue esse caminho aprende inglês rápido. A gente fala que é o inglês aí de 7, 8 meses, 6 meses, a gente consegue resultados de inglês de intercâmbio com essa técnica, né, Bessa? Sim, 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 sim. Bessa, estamos chegando no final já do nosso papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para a galera, para os estudantes, os trabalhadores da área rural que querem fazer intercâmbio agrícola nos Estados Unidos também. Fala uma palavrinha aí para eles, a questão da resiliência, tem que estudar inglês todo dia. É um caminho difícil, burocrático, mas é totalmente possível. Fala aí. Então, quem está estudando, saiba que uma hora você vai conseguir passar, porque não é difícil. O intercâmbio ele é bem fácil se você for olhar no fim das contas, porque a única skill que você precisa é uma skill que você pode adquirir, que não é difícil. Se você tem a sua constância no estudo do inglês todo dia, em algum momento você vai atingir a necessidade básica, que é o inglês ali básico para intermediário, e você vai conseguir entrar lá no outro país, né, nos Estados Unidos. Então, tenha constância, tenha foco, e que se você tiver, né, constância e foco, nada é impossível. É isso aí, tá dado o recado. O pessoal está se encerrando esse bate-papo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e comente. Comente se você teve alguma dúvida sobre intercâmbio, sobre inglês, que nós vamos responder todos os comentários. E eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Matheus, se você quiser entrar em contato com ele, o LinkedIn também. Matheus, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigado, meu irmão.